Boa noite, meu nome é João Vinícius, eu sou psicólogo, sou sanitarista e sou educador popular. E estou aqui com a honra de fazer o Abre Alas, as boas-vindas desse lançamento da coletânea de Educação Popular e Saúde, do GT de Educação Popular e Saúde da Abrasco, né? Com muita alegria e uma honra também de ser um dos participantes, um dos autores dessa coletânea, tão rica, rendeu 3 volumes, uma quantidade imensa, um volume imenso de produções, para ver a multiplicidade, a riqueza que a educação popular tem no nosso país, no nosso SUS, né? E realmente é muito gratificante estar podendo fazer parte dessa coletânea tão rica e tão bonita, que já nasce tão bonita. Eu vim aqui, na verdade, dar as boas-vindas da Abre Alas por meio de uma intervenção artística, meio improvisada, mas a minha ideia foi da gente fazer a abertura desse espaço cantando um coco de roda. O coco de roda é um ritmo muito característico, né, do Nordeste, do Norte, mas acabou que aqui no Rio de Janeiro, a cidade onde eu vivo, a gente também brinca muito coco, né? E o coco, para mim, ele tem muito essa ligação com a educação popular, porque o coco ele pode ser feito de várias formas, né? Pode ser feito em roda, pode ser feito dançando mais livre ou não, mas a história do coco é muito bonita, né? O coco é uma manifestação afro-indígena, que veio, né, como uma herança aí já ancestral de que veio antes da gente também. E o coco tem umas histórias, uma história muito particular, muito bonita, que em determinados lugares as pessoas quando iam fazer casas, construir casas juntas, né? As pessoas terminavam de construir a casa, convidavam a vizinhança, convidavam os amigos para fazer uma festa de coco, um brinquedo de coco dentro da casa, justamente para bater o chão, para aterrar o chão. Então o coco ele tem essa coisa da festa com o trabalho, com a história, com a memória, tudo meio misturado. E eu queria cantar um pouco aqui, dividir com vocês, para a gente fazer essas boas-vindas, essa abertura desse lançamento tão importante, né, para o nosso campo e, enfim, né, para o nosso SUS. É um coco que a gente costuma fazer aqui no Rio de Janeiro para abrir a roda. Justamente quando está começando a brincadeira, começando a roda, a gente canta esse coco, que é mais ou menos assim. Que seja bem-vindo, meu povo, para cantar esse meu coco. Que seja bem-vindo, meu povo, para cantar esse meu coco. Meu coco deu boa noite, meu coco veio pra ficar. Meu coco quer ser estrela e fazer a sua alma brilhar. Oh, 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 Salve o coco e salve a educação popular. Salve o coco, salve a educação popular, bom dia, boa tarde, boa noite. João Vinícius Santos Dias, muito obrigado, Joãozinho, que foi um dos avaliadores da nossa coletânea que a gente está lançando hoje aqui nesse espaço e que também é autor de 2 capítulos e aí nos brindando com esse cortejo de abertura, né? O Abre Alas que eu quero passar. Viva a educação popular, queria me apresentar, né? Eu sou César Augusto Paro, conforme você pode ver aqui embaixo. Eu sou um dos organizadores da coletânea Educação Popular em Saúde, essa coletânea que teve como organizadores eu, o Marcos Aurélio Lemões e a Renata Pelkemon, e a gente organizou em nome, né? Foi uma realização do Grupo Temático de Educação Popular e Saúde da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco. Então, eu queria agora, na verdade, para a gente começar, para começo de conversa, eu vou chamar então aqui algumas pessoas muito especiais para a gente fazer essa abertura. Então eu vou começar aqui chamando, deixa eu puxar aqui de baixo ou vai sair do lado, vamos ver, eu acho que vai sair desse lado aqui. Vem comigo aqui José Ivo dos Santos Pedrosa, ele que é vice-presidente da Abrasco, está aqui representando hoje a diretoria. Eu vou também chamar aqui o nosso super
Pedro Cruz, né? Ele que também faz parte do GT, foi componente do núcleo de coordenação do nosso GT nos anos de 2016 a 2020. Também tem que chamar aqui Neidinha. Neidinha, se organiza aí, vou colocar você ao vivo. Neidinha também, que junto com Pedro e Vanderleia Pulga fizeram parte aí do núcleo de coordenação do nosso grupo nesse período. E a nossa Renata Peckelman, que junto com a Vera Dantas e a Luanda Lima formam, então, o atual núcleo de coordenação do GT, que começou esse ano, em fevereiro, né? Lá em Parnaíba, quando a gente estava junto lá, terrinha de Zé Ivo, lá onde Zé Ivo está hoje, a gente teve a mudança de coordenação. Então, eu quero deixar vocês agora aqui para fazer uma fala de abertura institucional, e eu vou me retirar aqui, que eu quero ouvi-los agora. Zé Ivo está contigo, depois Pedro e Neidinha, e por fim Renata Peckelman, para a gente fazer esse começo de conversa de hoje. Vamos lá! Bom, olá a todos e a todas. Eu sou José Ivo, professor, né? Sou médico, professor da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. E, em primeiro lugar, eu queria colocar que estou aqui representando a nossa presidente, Gulnara Azevedo, que por compromissos outros não pôde estar presente, mas que comunga junto comigo a mesma emoção que eu estou sentindo agora. Por que emoção? Né? Então, assim, na minha trajetória inteira, 2 momentos na minha vida, ou melhor, 2 encontros foram importantíssimos. O primeiro, o encontro com a Abrasco, e depois com a educação popular. Eu não sei quem veio antes, quem veio depois. Eu sei que foram 2 encontros nos quais a tarefa de ir construindo o inédito viável, porque ainda não existia uma saúde coletiva, considerada esse campo que hoje a gente atua, milita, pensa e vive, né? Assim como a educação popular em saúde também estava num processo de se reorganizando enquanto tal, a partir, né, das concepções básicas, das diretrizes e dos princípios éticos, políticos e filosóficos da educação freiriana no campo da saúde. Então, eu me sinto um privilegiado em ter participado desses 2 encontros e ter permanecido no encontro até hoje. Então, imagine a emoção que, nesse momento, eu também sou vice-presidente da Abrasco e membro do GT de Educação Popular em Saúde da Abrasco, um dos patrocinadores, vamos chamar assim, ou melhor, um dos promotores dessa tarefa. Então, a emoção, além desse momento, está juntando esses encontros, né, sem querer cristalizar num quadro, porque essas relações começam aqui e vão continuar daqui para frente. Eu queria dizer que a emoção vem também do fôlego, da garra, né, da educação popular enquanto GT da Abrasco, que produziu uma obra tão intensa, tão maravilhosa e tão singular na área da saúde coletiva e na área da educação popular, principalmente. É interessante ver que, quando, no 10º Congresso Nacional, Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, que ocorreu em Salvador, esse grupo de pessoas, né, de sujeitos, né, que formavam, que se encontravam para discutir a educação popular, foi sugerida a criação do GT na Abrasco. E, a partir daí, se a Abrasco pode ser considerada, por exemplo, o braço da sociedade civil, né, representado por cientistas, pesquisadores, professores, docentes desta área, que fomos nós, brasileiros, que a construímos, a educação popular também começou a se consolidar dentro desse espaço na saúde coletiva. Então, assim, eu me lembro dos primeiros momentos de que a gente participava dos eventos, timidamente mostrávamos as nossas primeiras produções, as primeiras tentativas de sistematizar experiências, as primeiras tentativas de ouvir outras linguagens, as primeiras tentativas de trabalhar com as pessoas
para que se autorizassem como autores, como hoje a gente vê essa obra. Então, eu só desejo, primeiro, sucesso absoluto, que eu acho que já é previsível para uma obra tão linda, tão carinhosa, tão bem acabada, e parabenizar, né, a todo mundo que participou, além de agradecer bastante e dizer que cada passo que cada um de nós dá, cada escrita, cada invencionice que a gente faz, cada experiência que a gente se permite viver, são elementos que vão se incorporando às nossas trajetórias para que a gente sempre tenha, nas nossas vidas, encontros felizes, produtivos, amorosos, afetivos e, principalmente agora, encontros embalados por essa ótima e deliciosa leitura e apropriação de tão lindos temas. Parabéns a todo mundo, obrigado a todo mundo e obrigado a Abrasco por ter, digamos assim, reconhecido a educação popular como um campo cuja potência de criação e desdobramento a gente vê a cada passo que a gente dá. Obrigado. Agora eu passo para o Pedro. Olá, pessoal. Boa tarde para todas e para todos. Boa noite e bom dia também, né? A gente tem que, como a gente vai fazer esse lançamento mais amplo e diversificado possível, com a possibilidade de todas e todas assistir no melhor momento, a gente diz todas as especificações, até boa madrugada também para quem gosta de assistir, né, na madrugada. Então, gente, é o seguinte, eu quero agradecer bastante estar com vocês nesse momento aqui hoje. Meu nome é Pedro Cruz, sou professor da Universidade Federal da Paraíba e participo com muita alegria já há alguns anos do nosso grupo temático de Educação Popular e Saúde da Abrasco, né, que é um grupo que, como o Zé falou, já tem aí uma trajetória que então está completando 20 anos, né? A gente tem que fazer, eu acho que esse momento é um momento de festa, né, de celebração, e a gente tem que ir fazendo vários outros. E eu quero dizer para vocês, pessoal, que assim, desde 2016 até fevereiro desse ano, eu tive a oportunidade de compartilhar com minha companheira Rocineide, né, carinhosamente vamos chamar de Neidinha, e minha companheira Vanderleia, né, duas companheiras do nosso GT, a gente compartilhou o processo de gestão compartilhada de núcleo de coordenação do grupo. Mas, na verdade, a gente apenas fez o processo de animação, de mediação do que a gente estabeleceu enquanto grupo em 2016, onde a gente teve muito claro para todas e para todos nós que compomos o grupo, que nós queríamos pautar a educação popular não só como uma bandeira que a gente levaria, mas também nem só como um campo do conhecimento ou uma área temática, mas como um jeito de fazer a nossa própria construção enquanto grupo. E esse jeito incluiria que a gente conseguisse construir o mais coletivamente possível os objetivos desse grupo, né, as tarefas que a gente teria que fazer e que a gente compartilhasse essa tarefa e essas atribuições e essas construções entre todos e todas nós, tá? E aí é nesse sentido que eu quero começar, assim, compartilhando esse momento que a gente vai falar dessa gestão que começou há uns anos atrás e terminou esse ano, que está fazendo a transição para as companheiras Renata, que também carinhosamente vou chamar de Renatinha, Verinha, Vera Dantas e Luanda Lima também, tá? E aí eu vou compartilhar essa fala com minha querida amiga Neidinha para ela falar um pouquinho para vocês do que é o GT da Abrasco, quem é que compõe esse GT, que lugar é que esse GT tem dentro da educação popular, e aí depois eu volto para arrematar essa fala inicial. Bem, gente, seguindo aí o protocolo dos amigos, né, e da amiga que vai já te apresentar, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite
uma boa madrugada, né? Um bom alvorecer, um lindo entardecer. Eu sou Rocineide Silva, sou enfermeira, professora da Universidade Estadual do Ceará e tive a oportunidade, né, de me encontrar também, pegando aí a ideia do Zé Ivo, né, por um rio, por uma estrada, né, pelo espaço aéreo, né, com esse grupo, que é um grupo que realmente nos produziu, eu acho que a todos nós, muitas afetações, né, desde ver, nos ver, não envelhecer, né, mas nos ver amadurecer no sentido das nossas produções. E esse amadurecimento, com esse amadurecimento, foi possível realmente compartilhar uma gestão, né, desse GT, que tem muita gente, tem multidões, né, porque cada um é multidão, tem muitas existências, tem muita gente que vive, né, e que produz pautado por esses princípios que a educação popular efetiva no nosso cotidiano. Acho que é muito importante falar do amor, do afeto, né, da lealdade, né, de amigos. Eu acho que essa é uma questão também muito forte, né, que a Brasco nos possibilitou. A emergência de amizades, né? Eu acho que é até aquela coisa da arte, da ciência e da filosofia, né? Tem dias que a filosofia tem um papel que é para entristecer a gente, porque com a crise a gente pode se reinventar. E às vezes aquilo que parece a tristeza, né, não era bem assim. Pode ser reinventado. E é assim que a gente viveu essa gestão e vive esse momento de transição, né, com colegas que estão em diversos lugares do Brasil, né? Nessa telinha a gente tem Paraíba, Ceará, Piauí, Brasília, não sei nem onde é que Zé Ivo habitou mais, Renata aí do Rio Grande do Sul. A gente tem aqui também gente lá do Rio de Janeiro, né? Teve o camarada que nos acolheu, e o GT ele é um grupo que é formado por muitos acadêmicos, mas que a gente entende como Paulo Freire, né, que não há um saber menor nem um saber melhor. O saber ele precisa, de fato, ser partilhado. E aí, por isso, agentes do serviço compõem esse lugar também, como todos nós compomos um lugar comum de educadores e educadoras populares. Então, acho que esse é o GT, né? Acho que é isso que nos religa sempre, que nos conecta sempre e produz fluxos intensos. Acho que a fala do Zé Ivo e a fala do Pedrinho, né, que agora é Pedro, eu conheci Pedrinho e agora é Pedro, é isso que essas falas têm nos remetido. Muitas intensidades, né, para a gente seguir, porque é tempo sempre de seguir. Para ti, Pedro, de novo. Então, dentro desse processo, a gente faz essa construção compartilhada do GT fazendo reuniões. E como tem gente do Brasil todo, então a gente utiliza muito de reuniões virtuais, como agora, nesse processo de pandemia, a gente está, assim, até realmente sendo obrigado a fazer, mesmo com gente bem perto da gente. Mas as reuniões virtuais possibilitaram que a gente conseguisse se encontrar cotidianamente e construir nesse cotidiano uma tecelagem rica e bastante profícua, produtiva. E dentro desse processo, nós tiramos como objetivo do GT que era fundamental a gente ampliar as possibilidades e os espaços de publicação, de socialização dos conhecimentos construídos no interior das práticas de educação popular em saúde país afora. E que isso tinha também como intencionalidade de ampliar os protagonismos nesses processos de construção de conhecimento, que não ficasse as publicações em educação popular restritas a alguns poucos grupos,
ou os mesmos grupos, ou as mesmas pessoas, mas que a gente pudesse contribuir para vocalizar esse saber que se origina na prática, no suor, nas lágrimas, nos sorrisos, nesse trabalho que é tecido cotidianamente por pessoas várias países afora. E aí, esse trabalho que não é fácil, porque também a gente se propôs ao desafio de vocalizar esse conhecimento não apenas com a linguagem e a racionalidade acadêmica, mas também com a linguagem poética, com a linguagem mais subjetiva possível, com a linguagem emocionada, com as vivências, com as narrativas, como o César sempre traz e nos ensina, com a possibilidade da escrevivência. Então, a gente precisou de um time bom dentro do GT que topasse esse desafio de fazer realmente essa costura, dessa coxa bonita de retalhos. E aí a gente quer, né, Neidinha, assim, dizer da nossa gratidão imensa a César, a Renata, a Marcos, por toparem ser esses tecelões, essa tecelã dessa bonita coxa que a gente conseguiu produzir. Então, a gente, enquanto GT, tem muito orgulho, muita gratidão a vocês por ter assumido essa tarefa que não é fácil, a gente sabe que não é fácil, ainda mais com essa proposta que foi construída. E a gente está muito feliz com a obra produzida. Veja só, a gente tem 3 coletâneas e, com certeza, o caminho aí está aberto, inaugurado, para no futuro a gente ter outras. Por quê, pessoal? E aí, fechando minha fala, a gente tem a convicção, tá certo? De que a educação popular, todas no cotidiano das suas práticas, elas estão grávidas de conhecimento. Então, toda hora que a gente está fazendo uma prática de educação popular em saúde, seja num grupo comunitário, seja no serviço de saúde, seja no movimento social, seja no serviço hospitalar, né, seja na formação de profissionais de saúde nos centros de ensino, nas escolas técnicas, nas universidades, esse fazer da educação popular é um fazer que está grávido a todo momento de abordagens, de metodologias, de ideias, de saberes, de formas de construir, de fazer as práticas que podem consubstanciar a produção de políticas públicas, que podem subsidiar o fazer do trabalho dos profissionais nas várias áreas, que pode, inclusive, produzir outras perspectivas de produção do conhecimento também, que podem nos orientar a fazer a pesquisa no campo social de várias e diferentes formas. Então, toda hora que fazemos a educação popular, estamos produzindo conhecimento. Esse conhecimento precisa ser socializado, amplificado, difundido e ressignificado sempre. Então, essa construção dá vazão a esse objetivo. A gente está muito feliz com essa produção. A gente, assim, espera que todos e todas, Brasil afora, se apropriem dessa leitura, leiam, critiquem, risquem, rabisquem e, na próxima produção, estejam também com a gente nesse momento. Muito obrigado, Renatinha, Marcos e César, por essa oportunidade. E a Neidinha Vanderleia, pelo compartilhar dentro desse tempo no grupo, e a Renatinha, Luanda e Vera, que estão dando sequência também. Obrigado. Bom, então, boa tarde a todos e todas também, né? E todos bem-vindos nesse lançamento, né? Eu acho super importante esse momento também, porque realmente, né? Eu acho que várias coisas que o Pedro já falou, né? Da importância desse espaço. Queria ressaltar também uma questão muito significativa, é que quando começamos, há 20 anos atrás, né? Dentro desse grupo, o nosso espaço era muito pequeno, né? Inclusive, nós tivemos que lutar muito para entrar nos congressos da Abrasco como um espaço temático, né? E hoje, com uma coletânea que recebeu mais de 70 artigos, né? Que a gente conseguiu produzir 3 volumes, mostra o quanto isso foi importante nessa trajetória. O quanto a gente foi, ao longo desse tempo, consolidando a educação popular em saúde como prática de saúde coletiva, e o quanto a educação popular em saúde foi adentrando não só dentro dos serviços, mas também dentro da universidade, né? Quando a gente vê o resultado da coletânea,
a gente vê muitas experiências acadêmicas, e o que eu acho mais bonito nessa coletânea é que muitos dos autores são estudantes, muitos dos autores são pessoas que, vamos dizer assim, não têm uma projeção acadêmica, mas que estão ali e que se colocaram para poder falar da sua experiência e poder falar de quanto isso lhes tocou, né? O quanto foi importante dentro da sua experiência de uma vivência, às vezes de um único grupo que conseguiu fazer, né? Mas o quanto aquilo foi tão importante que ele sentiu a necessidade de relatar, de refletir e de ter esse referencial, que é um referencial no âmbito, vamos dizer assim, da existência da participação, da reflexão, que nem sempre, vamos dizer assim, é o mais habitual dentro da academia, né? Então, eu acho que ele reflete muito esse caminhar e essa trajetória da educação popular em saúde dentro do SUS, da educação popular em saúde dentro da história da própria Brasco, né? E também das políticas públicas que, ao longo desses últimos anos, a gente também foi ajudando a construir e que, com certeza, este grupo, este coletivo, né, da Brasco, junto com outros, fizeram uma diferença importante em várias políticas que se planejou e que se colocou em ação, e também dentro da academia. Então, eu não falei, mas eu sou muito mais do serviço, né? Eu sou médica de família e comunidade, trabalho no Serviço de Saúde Comunitária do Hospital Conceição, no Rio Grande do Sul, trabalho com a residência, né? Tanto a residência médica quanto multiprofissional, e eu acho que esse aspecto também, assim, da gente poder, dentro do serviço, estar num processo de produção, estar no processo de criação, ele também é fundamental, né? A pesquisa, a reflexão, ela não pode estar só, vamos dizer assim, dentro das paredes da academia. É muito importante que ela esteja infiltrada, né, em todos os lugares que a gente tem as nossas práticas. Queria dizer também que vai ser um grande desafio para nós três, né? Manter toda essa vontade e esse elan, né, que esse último grupo trouxe para o nosso GT, e também essa projeção que nós tivemos ao longo desse tempo. Então, acho que vai ser um desafio bem grande, mas principalmente o fato de trabalharmos como um coletivo, com certeza vai fazer com que a gente consiga manter, então, essa possibilidade. Queria dizer também que a gente, nesses últimos tempos, existem outras publicações, e para quem se interessar, né, vai sair um dossiê da revista Interface, saiu agora há pouco tempo um número especial da revista da Universidade Federal de Uberlândia, né, da revista de Educação Popular. Então, acho que todas essas produções que a gente vai se somando é muito reflexo desse movimento, né, e da importância, vamos dizer assim, da ética da educação popular dentro da saúde, né? O poder ouvir o outro, o poder valorizar a cultura das pessoas, aquilo que as pessoas acreditam, a sua espiritualidade, tudo isso faz parte de um grande processo de cuidado em saúde, e é o que a gente pode ver nesse livro, né? Que foi agora o pessoal vai falar melhor, né? Mas nós temos, então, experiências em formação, experiências no cuidado e experiências em outras linguagens, aonde, vamos dizer assim, e aí também a educação popular em saúde nos ensina, né? Nós não nos comunicamos apenas por palavras ou por palavras escritas, né? Nós nos comunicamos por muitas manifestações. E eu acho que valorizar, inclusive, essas manifestações e poder compreendê-las faz parte desse processo da educação popular. Então, eu agradeço também muito a oportunidade de ter estado, né, na organização desse livro, que, apesar do trabalho, foi muito encantador, conhecendo muitas experiências, conhecendo, então, outras possibilidades, que eu acho que isso também nos engrandece, né, e nos ajuda muito a crescer. Então, nesse momento, agradeço, então, essa oportunidade. Eu acho que a gente pode ir passando adiante para o nosso lançamento.
Maravilha, então eu vou desfazer a mesa de abertura, né? Quando a gente está no lugar físico, as pessoas saem, sentam, aqui a gente faz o tique. Então, agradecer aí ao Zé Ivo, agradecer ao Pedro Cruz, Neidinha, Maria Rocineide Ferreira Silva e Renata também, né? Nós três, então, que conduzimos esse processo. Também tivemos... para além de todo o apoio do GT, também tivemos uma participação bastante especial da Muna, Odé, em um certo momento do processo. E é isso que a Renata falou, a coletânea gerou 3 volumes, né? E aí são 3 volumes que a gente decidiu, então, dado o potencial, todas as reflexões sobre a construção e reconstrução, né, da educação popular no Fazer Saúde, a gente então criou como subtítulo para cada livro Educação Popular e a Reconstrução. E aí o primeiro de Horizontes Formativos na Saúde, o segundo, o vermelhinho ali, de Práticas Cuidadoras, e o terceiro de Poéticas Políticas no Fazer Saúde. Então, eu e Renata vamos agora dar uma saidinha e vamos deixar a bola com o Marcos, que foi um dos outros organizadores, para ele poder, então, apresentar um pouco a obra para a gente. Marcos, se desmuta aí. Você começou a falar e... Perfeito, vai lá, Marcos. Boa tarde, boa noite, bom dia para todos e todas que estão, né, acompanhando esse lançamento. É com um grande prazer, com muita alegria, né? Eu, César e Renato, acompanhando do GT da Educação Popular e Saúde da Abrasco, estamos lançando, né, essa coletânea com 3 volumes. E eu sou Marcos Lemões, falo desde a Universidade Federal de Pelotas, né? Eu sou pós-doutorando aqui, então quero agradecer também o programa de pós-graduação, né, em enfermagem aqui da universidade, por ter, né, lançado também mão e ter possibilitado a minha participação dentro do GT. E sou bolsista CAPES, né, no programa de pós-doutorado da CAPES. Então, fiquei com a tarefa de ler, né, a nossa apresentação desses volumes, que conta um pouco, né, relata um pouco de como foi esse processo de construção e como é que nós estamos, né, bem pouco, né, César, como é que chegamos a esse momento. Então, a gente escreveu, eu, César e Renata, a educação popular e a reconstrução dos horizontes formativos na saúde. Tijolo por Marcos, tijolo. eu vou só pegar a fala rapidinho. Marcos, rapidinho. Eu vou só comentar para o público que enquanto o Marcos estiver lendo o trecho da apresentação, vai ficar rodando aqui algumas imagens relacionadas à coletânea, tá bom? Aos capítulos que vieram, então, para a coletânea e as sessões em que eles foram divididos. Vai lá, Marcos, tá contigo e eu vou colocar aqui para as imagens irem passando. Ok, César, obrigado pelas informações aí. Então, vamos voltar lá para o início. Então, a educação popular e a reconstrução dos horizontes formativos em saúde. Um texto escrito, então, por César, eu e Renata. Tijolo por tijolo, telha por telha, lajota por lajota. Encaixando peça por peça, misturando alguns materiais e dando tempo ao tempo, respeitando os momentos e o lugar no espaço-tempo, que cada parte tem na constituição do todo, que o processo de uma construção se dá. Por vezes, alguns muros precisam ser quebrados para serem reconstruídos, lugares outros que, ao invés de divisar os espaços e limitar fronteiras, possam compor paisagens de encontros polifônicos, transformando muros em jardins. Construindo jardins, que por vezes exige a quebra de muros, que antes impediam a circulação de diferentes vozes, tem sido a tarefa cotidiana de tantas mulheres e homens no campo da saúde, fazedoras e fazedores, refazedoras e refazedores do Sistema Único de Saúde, o SUS. É sobre este processo
de reconstrução dos saberes e fazeres no mundo da saúde que essa coletânea se detém, colocando em análise o papel da educação popular em saúde tem tido para este processo. A educação popular em saúde tem se constituído como uma praxe política e pedagógica, orientadora da reconstrução dos processos da garantia do direito à saúde, por meio de um agir ético, crítico e reflexivo, comprometida com a participação cidadã dos indivíduos nas questões relativas à saúde e à vida da população. Inspirados no legado de Paulo Freire, profissionais da saúde iniciaram na década de 1970 um movimento de integração das experiências informais da Igreja Católica promovida pelas comunidades eclesiais de base com a teologia da libertação nas periferias das grandes cidades e zonas rurais, assim como a multiplicação de serviços da atenção primária à saúde, o que possibilitou que a educação popular se tornasse um instrumento de reorientação das práticas de saúde nessas experiências, segundo o nosso companheiro Vasconcelos, em 2001. De lá para cá, muito se avançou, muito se ocupou, muito se edificou e muito se cultivou, muito se floresceu, muito se constituiu e muito se reconstruiu a partir da educação popular em saúde, no campo da saúde coletiva e na área da saúde como um todo. A própria criação do SUS, a partir dos princípios da participação popular, da integralidade, da igualdade, pode ser considerado como uma principal construção, até hoje em processo. Em termos de organização dos sujeitos políticos, redes foram tecidas, fomentando uma grupalidade para gerar movimentos coletivos, tal qual a Rede de Educação Popular e Saúde, a Rede POP, a Articulação Nacional de Movimentos e Práticas em Educação Popular e Saúde, a ANEPS, e o próprio Grupo Temático de Educação Popular em Saúde, o GT, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, ABRASCO, na qual nós fizemos parte. No âmbito das experiências formativas, as universidades têm cada vez mais incorporado às suas atividades de ensino, de extensão, a perspectiva popular. Nos serviços de saúde, a educação popular e saúde tem norteado processos de educação permanente, de educação em saúde com a população, em que tem permitido uma análise crítica do cotidiano da produção de saúde. Além disso, tivemos pelo Brasil afora milhares de agentes de saúde e sujeitos vinculados a movimentos sociais participando das 2 edições do curso de aperfeiçoamento em Educação Popular e Saúde, o EDPOP-SUS, na versão 1 e 2, a maior estratégia formativa de educação popular em saúde da última década nesse contexto nacional, promovida em parceria pelo Ministério da Saúde e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, vinculada à Fundação Oswaldo Cruz. Além do EDPOP-SUS, também criaram-se no plano político-programático o Comitê Nacional de Educação Popular em Saúde, movimento que gerou a implementação desses órgãos consultivos, também em alguns estados e municípios. Em 2013, instituiu-se a Política Nacional de Educação Popular em Saúde, no âmbito do SUS, a PNEP-SUS, promovendo ações em 4 eixos: a participação, controle social, gestão participativa, formação, comunicação e produção do conhecimento, cuidado em saúde e a intersetorialidade e diálogos multiculturais. No cultivo desse jardim, houve também o reconhecimento de debates que vinham ocorrendo em diversos espaços de participação social da nossa política de saúde sobre a incorporação também das práticas populares de saúde e terapias alternativas para complementar as ações do cuidado, culminando no florescimento
da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, né, em 2006. No âmbito do cuidado, a educação popular tem sido um solo fértil para diversas experiências no cotidiano de serviços e nas ações dos setores de saúde, que revelam o componente comunitário da saúde. Até porque é neste componente coletivo que se produz os sentidos para o saber, para a prática de saúde e para a própria vida. Profissionais de saúde têm criado e recriado práticas de saúde articuladas aos saberes populares, com base nos conhecimentos ancestrais e das comunidades tradicionais. Nos conhecimentos construídos culturalmente, de geração em geração, que passam por diversas oratórias, histórias e fatos que constroem tais saberes. No plano da produção do conhecimento, a educação popular tem historicamente se constituído com base em vivências e ações que reconhecem e valorizam o saber popular e experienciam processualidades pautadas na reflexão, ação-reflexão, com vistas à transformação social. Dentro da universidade, as atividades de extensão vêm gerando movimentos de quebra de alguns muros e problematizando a distância entre o saber produzido dentro das quatro paredes da academia com o resto da sociedade. A partir da extensão popular, discentes, docentes e pesquisadores foram identificando e mapeando outras produções de conhecimento originárias dos saberes e protagonismos populares, bem como criando processos de construção compartilhada do conhecimento com a comunidade. Para tanto, o desenvolvimento das ações de extensão tem sido integrada com os demais pilares universitários do ensino e da pesquisa, culminando no nascimento de múltiplas linhas de programas no ambiente acadêmico que tornam como base o popular. Apesar de podermos ter projetado tantos inéditos viáveis e construindo altos limites, segundo Freire em 2016, formadores do cotidiano da saúde, não há linearidade nas conquistas, a cada passo dado nessa construção coletiva. Confrontamos com outras tantas situações limites, tantos outros muros aparecem. Ao mesmo tempo que nos tornamos cada vez mais fortes, que aprendemos a esperançar e sonhar coletivamente, e que temos afetado desde o plano micropolítico até o macropolítico, convivemos com diversos retrocessos diários, com ataques aos valores democráticos, de justiça social e da solidariedade, advindo de um contexto político, econômico e social pautado pelo individualismo e pela objetificação das relações. A nossa mais recente crise na saúde, advinda do modo de como tem se buscado responder esse contexto pandêmico da Covid-19, desde o início de 2020, revela o grande fosso que existe entre a construção das políticas públicas e de um agir para a emancipação humana. É por isso, mais do que nunca, a educação popular em saúde se faz necessário na construção de um futuro que possa superar as desigualdades sociais e todas as formas de discriminação, violência e opressão, para gerar autonomia e emancipação, ou seja, para criar um mundo melhor, mais justo, menos feio, mais substantivamente democrático. E é a partir da dialeticidade freiriana, da denúncia-anúncio, que esses livros se constituem como um momento de refletir criticamente sobre o próprio campo da educação popular em saúde, bem como analisar as experiências vividas, de problematizar o cotidiano da saúde. Afinal, é pensando a prática que se aprende a pensar e a praticar melhor, conforme Freire. Trata-se, portanto, de um momento de aprender a reconstruções feitas
com os inéditos viáveis projetados, com as situações limites ainda existentes. Um momento de olhar, de pensar, de analisar, desvelar, aprender, compreender e reconhecer os jardins construídos e os muros que ainda nos cercam. É por isso que nós, do GT, né, de Educação Popular e Saúde, da Abrasco, apresentamos aqui para vocês a coletânea de Educação Popular em Saúde, que teve como objetivo incentivar a produção técnica e científica e a análise dos processos relacionados à educação popular em saúde como um referencial teórico-metodológico para a reorientação da formação, participação social, atenção à saúde na perspectiva da integralidade e valorização dos usuários e suas necessidades como elemento central para o fortalecimento da consolidação do SUS. Esta deriva, então, de uma chamada pública, divulgada desde dezembro de 2018, que recebeu 69 proposições e contou com uma equipe de 41 avaliadores que nos apoiaram no processo de editorial, da seleção e do aprimoramento também deste material, num que fazer formativo para todos os envolvidos. Os 38 manuscritos que compõem os 3 volumes da coletânea congregam relatos de experiência, divulgação de pesquisas, ensaios teóricos conceituais e poemas. São textos escritos por 125 autores, trabalhadores e trabalhadoras de saúde, educadores e educadoras populares, militantes, estudantes, professores e professoras, pesquisadores e pesquisadoras, acadêmicos e acadêmicas, que, no momento de reconstrutor, cultivam o bem viver, semeiam inéditos viáveis, regam com a esperançar, adubam com o pensamento crítico, esperam pacientemente, impacientes, o tempo de cada processualidade e colhem e admiram as flores que emergem dali, as transformações cotidianas de si e do mundo. Então, com essa fala final, né, eu agradeço, então, a parceria do César, da Renata. Vou passar, então, novamente a bola, né, para o César, meu companheiro aqui da organização dessa coletânea, para a gente dar continuidade a esse lindo espaço de construção, né, potencializando a educação popular para o Brasil. Obrigado, Marcos. Fica um pouquinho aí comigo, aí de baixo, aí, deixa eu fazer uma carícia aí. Muito bom você, a leitura, trazendo um pouco essa provocação que a gente faz na apresentação dessa construção e reconstrução que a educação popular nos abre para esse cotidiano da saúde, né? Para além das informações que foram ditas, assim, eu acho que é importante complementar que a gente hoje, então, a gente queria agradecer enormemente a editora que agregou. Marcos, eu vou fechar o seu microfone aqui só para não dar microfonia, tá bom? Mas se você quiser falar, se ative aí. E aí tivemos, então, a parceria da editora do CCTA, né, que é a editora vinculada à Universidade Federal da Paraíba. Nesse sentido, o Pedro fez uma fala inicial, né, dando muito, nos agradecendo bastante, mas vale ressaltar o agradecimento em especial, né, de Pedrinho sempre nos ativando, e também de toda essa conexão que Pedro nos abriu junto a essa editora. O material, então, ele está disponível no site do GT de Educação Popular e Saúde da Abrasco, e lá também eu convido vocês que forem acessar lá, vai ter um link para cadastro do nosso boletim, né? A gente, dentro do GT agora, vai começar a produção de um boletim de divulgação
das atividades tanto relacionadas diretamente ao GT, quanto membros do GT, e também outros movimentos que têm relacionado com educação popular e saúde, para a gente dando essa visibilidade. Então lá você também pode se cadastrar para receber esse boletim, e aí você pode então recebê-lo assim que e acompanhar todas as novidades que surgirem. E aí, para contar um pouco, assim, tem outros agradecimentos especiais para serem feitos. Essa arte aqui maravilhosa que vocês estão vendo, tanto que está aqui em cima, esse laranja, esse verde, ele é uma arte que a gente feito por muitas mãos, né? A gente tem que agradecer o designer André Sampaio, que fez a proposta, então, desse pincelar, né, que tem muito a ver com esse cotidiano da educação popular, que pinta e recria e muito bacana, e das próprias capas que a gente fez a partir das fotografias de 3 capítulos que estão lá nos livros, né? Então vocês estão vendo agora aí uma das capas, a do 3º tomo. E aí, essas capas, então, a gente selecionou, tinha muitas experiências lindas, muitas fotos lindas durante os capítulos, e a gente, então, fez proposta para 3 grupos, então, e eles toparam, e a gente fica muito feliz que eles toparam para deixar essa obra mais bonita. E a gente, então, tem a arte do volume 2, que é do grupo do projeto Terceira Histórias, que acontece lá em Belém do Pará, no Porto do Sal, e com a Super Paula Barroso, foto do Gilberto Guimarães. Agradecer as fotos lindíssimas desse fazer da palhaçaria. E as outras 2 fotos dos outros 2 volumes, o volume 1 e o volume 3, elas derivaram de experiências, uma da itinerância poética, que não é uma experiência localizada num lugar, porque é uma experiência que vai cantando e encantando por esses Brasis afora. As fotos são do próprio Guilherme Ávila, que está aqui, que daqui a pouco vai vir aqui conversar com a gente sobre essa experiência. E também a outra capa, que é composta pelas fotos do grupo da Universidade Federal do Sul da Bahia, né? E a gente vai estar com a Jane Mary Guimarães, que também é professora de lá e tem uma disciplina do componente curricular de Educação Popular e Saúde. Não é uma disciplina, é um componente curricular, né? A gente dá... E aí, então, eu vou chamar os 2 aqui para eles nos contar agora, para a gente passar para a próxima etapa de hoje, que na próxima etapa de hoje, então, a gente trouxe essas 2 experiências para contarem um pouco, né? Porque a gente escolhe elas como imagens do livro, e a gente queria ouvir tanto do Guilherme quanto da Jane um pouco, que eles nos contassem o que as imagens, né, que eles nos propõem, elas nos contam do exercício fazedor e refazedor da educação popular e saúde, da educação popular no contexto da saúde. Estamos fechando aqui a exposição dos capítulos, né? E aí eu já vou, então, partir aqui para as imagens. Enquanto isso, de novo, agradecer a Abrasco por ter, né, aceitado e acolhido essa proposta. Aqui, especificamente, a gente está mostrando o volume 3, e que a gente também termina com a poesia da super Bruna Santos de Oliveira, que vai, inclusive, fechar esse nosso espaço hoje, trazendo a poesia do Pra Não Esquecer, que tem muita coisa que a gente precisa lembrar. Então, tá aí os 3 volumes, a capa dos 3 volumes, essa arte maravilhosa. E aí, sem mais delongas, então, eu vou tirando o Marcos daqui, já vou começando a trazer o Guilherme para cá, porque aqui
vai ter uma das imagens que ele produz, aqui vai ter a outra agora, e eu também já vou chamando a Jane para cá também, para essa conversa, que aí eu vou passar as duas imagens, então, que também foram selecionadas, das diversas imagens, né? Porque ficou um exercício difícil, de tanta coisa, de tantas imagens, que nos trazem muitas bonitezas desse processo. Então eu vou deixar agora tanto o Guilherme quanto o Jane, eu vou convidar o Guilherme a começar então a responder essa pergunta, provocação, o que as suas imagens nos traz desse exercício fazedor, construtor, reconstrutor, para depois a Jane pegar a palavra. Tá com vocês, gente. Boa noite, César. Boa noite a todas e todos envolvidos. Boa noite, Jane, companheira aí que está compartilhando esse espaço aí. Muita honra participar desse movimento, né? Que eu acredito que seja um movimento, né, que está em permanente diálogo e atravessa todos os tempos. Vou começar de poesia, né? Porque o movimento, a proposta desse tomo, né, desse volume da coletânea, essa questão da poética, né? Então vamos lá, uma poesia que eu fiz aí na estrada, na verdade. I don't want to stay here, I want to go back to Bahia. I don't want to stay here, I want to go back to Bahia. Eu vi desde que eu cruzei a fronteira do Piauí. Eu vi desde que eu cruzei a fronteira do Piauí. O Maranhão é negro. Sim, senhor. O Maranhão é negro. Sim, senhora. O Maranhão é negro feito seu cacuriá. É negro feito o seu boi bumba. E apesar de vocês todos sarneis, João do Vale ainda canta. Canta João do Vale, canta João do Vale, canta João do Vale, carcará. Viva a poesia viva, viva o Maranhão, viva o Piauí, viva o Nordeste brasileiro, viva os grandes sertões e veredas dessa imensa América Latina. É isso, gente. A fotografia, né? A proposta metodológica que eu utilizei, nós decidimos utilizar na pesquisa, foi a autoetnografia, né? Então, nada melhor do que uma fotografia para disparar, né, a discussão desse fazer poético que dialoga com a educação popular e com fazer em saúde, com fazer pedagógico. Então, uma foto é uma foto de umas voltas das voltas. Para mim, eu tive várias idas e voltas, né? Idas e voltas assim pelo Brasil, mas essa era uma volta. Eu fui para Bahia, depois voltei para Minas e aí a gente fez uma visita ao Pico do Amor em Itabira. Vocês estão me ouvindo, gente? Bem, porque parece que o meu fone mutou. Eu não estou me ouvindo. Beleza, então, isso que importa. Então a gravação está funcionando. Os desafios, né, que a pandemia desvelou, né? Está desvelando, né? Uma delas é a conexão. E aí, nessas idas e vindas, nesse fazer poético, eu decidi revisitar meu poeta primeiro, que é Carlos Drummond de Andrade, né? Eu sou de Timóteo, nascido e criado aqui na região do Vale do Aço, região metalúrgica, região do minério, região de lagoas, de cachoeiras aqui. Fui visitar meu poeta primeiro, poetinha, Carlos Drummond de Andrade, fomos ao Pico do Amor e registramos essa imagem aí. Essa imagem foi minha companheira que fez, Camila Varca, depois que a gente foi conversar, que a gente foi lembrar, né? Mas é do meu acervo, um acervo pessoal. E a segunda foto, para dialogar até com Jane aí, Jane, foi tirada no campus Paulo Freire, em Teixeira de Freitas, aí no sul da Bahia, né? Porque a Bahia também faz parte da minha história, da minha vida. Na autoetnografia que eu fiz junto com o mestrado, programa de mestrado, lá na UFSCar, eu tratei dessa questão com a Bahia, né? Porque eu sou nascido e criado em Minas, e em algum momento da minha vida eu fui fazer a residência em saúde da família em São Carlos, depois fiquei um tempo pela região do interior ali, de Campinas, depois eu fui para a Bahia trabalhar com o pessoal lá, na Secretaria Estadual de Saúde da Bahia. Tive a oportunidade de trabalhar com o Carlos Silvan, que é um parceiro que também está aí com a gente na educação popular há muito tempo.
E queria saudar também, a partir do Carlos Silvano, todo mundo que eu vi aqui, que eu li no material, né? Zé Ivo, pude ver, o Pedro, que saudade, a Renata. Lembrar também de quem não está nessa coletânea diretamente, mas indiretamente tá, que é o Marcos Matraline, Guerra Quilante, que é minha orientadora, a Jorge, que participou, né, da Fiocruz, trabalha com arte e ciência. Mas aí essa imagem foi de um círculo de cultura, né, na verdade, uma oficina de fazer poético, né, de literatura, de poesia contemporânea, de forma de expressão de poesia, e do diálogo com um componente que o Marcos Matraca, que é professor de Ciências e Humanidades aí também, a arte e ciência, acho que é do BI, né? Então, a Federal do Sul da Bahia tem um modo de organizar junto com outras universidades aí também, bem interessante. Eu acho que as propostas do BI são interessantíssimas, apesar de ter alguns conflitos, né? Minha companheira foi professora também na Federal do Recôncavo Baiano, como substituta, mas é brilhante, assim, ver como que a universidade vinha, né, se abrindo. Eu acho que segue, né, com quem resiste, apesar dos pesares, né, a gente vai voltar a cantar, né, com João do Vale. Essa é a fé, a esperança que a gente tem. Mas essas duas fotografias, principalmente a do Círculo de Cultura, ela representa vários encontros que a gente pôde ter a partir desse dispositivo, do encontro, que é a itinerância poética, que é a comboteca. Então é isso. Eu não sei como é que vai ser, César, se a gente vai indo e voltando. Talvez eu prefiro até assim quanto tempo a gente tem, para não ficar falando muito também. Eu quero ouvir a Jane. Maravilha, maravilha. Guilherme, obrigado por começar com poesia, obrigado por compartilhar reflexões realmente que é um pouco por aí. Vamos ouvir um pouco a Jane, depois vou até convidar duas debatedoras para colocar um pouquinho de caldo nesse feijão. E é feijão fradinho, hein? Com muito dendê. Vai lá, Jane, tá contigo. Oba, oba! Bem, boa tarde, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui nessa live. Guilherme, grata por estar aqui me fazendo companhia, mas aqui estão juntos comigo os outros coautores, vamos pensar, Isabela, Tiago, Amora, todos os estudantes, todos os profissionais da saúde, os agentes comunitários que contribuíram para a construção desse relato de experiência que é fruto de um trabalho muito legal. Bem, sou professora de uma universidade anisiana e popular, a Universidade Federal do Sul da Bahia, né, formada por 3 campos, localizadas no sul, extremo sul, né, sul e extremo sul da Bahia. É uma região constituída por comunidades tradicionais, indígena, quilombola, comunidade de terreiros de candomblé. Portanto, a gente convive com saberes e culturas diversificados por toda aquela região, né? Como professora do bacharelado interdisciplinar em saúde, e o Guilherme já trouxe que é um desafio ser professora desse bacharelado, eu tive a oportunidade de conduzir o componente curricular Educação Popular em Saúde, que lá em Teixeira foi o professor Matraca, né? Eu conduzi pela curiosidade e vontade de experimentar e problematizar a formação em saúde. Foi preciso buscar no referencial teórico, né, e nos princípios da educação popular em saúde contribuições para que a gente pudesse refletir a formação dos futuros profissionais de saúde comprometidos com a saúde coletiva e com os princípios do SUS, que era o que a gente queria para essa formação. Essa é uma história para a gente compreender as fotografias que estão aí, essas imagens que estão aí no livro, na coletânea. Bem, eu compreendo que implicar estudantes no seu processo formativo é o caminho para possibilitar eles a construção de autonomia individual e coletiva. No contato com esses estudantes, né, provenientes de comunidades tradicionais, vão lembrando aí as fotos da mandala que está aí, né, me possibilitou compreender a importância de mobilizar essas autonomias com esses estudantes. Então, foi nessa motivação, acreditem, que o componente curricular foi conduzido com a expectativa de que a amorosidade e a colaboração fossem incorporadas na formação dos futuros profissionais de saúde envolvidos, né, pelo espírito de solidariedade e justiça e comprometidos na luta por uma sociedade mais justa e igualitária, que era assim que eu compreendi os princípios, né, da educação popular. Esse componente curricular, a maioria das sessões, elas foram conduzidas por equipes de aprendizagem ativa, que eram constituídas por estudantes do meio de saúde,
estudantes da especialização em saúde coletiva, que são coautores, né, desse artigo, agentes comunitários de saúde e profissionais de saúde. Então, cada equipe tinha uma diversidade grande dessas pessoas para qual era o objetivo? Articular saberes acadêmicos, saberes do trabalho em saúde e também saberes a partir de vivências, né, das comunidades. Então, as imagens selecionadas, né, para essa coletânea, que foi a mandala e a árvore, elas foram, até por coincidência, elementos do componente curricular de uma sessão, que eu vou passar aqui para vocês, elas foram fotografadas, né, durante o momento que a sessão estava destinada ao estudo da política de atenção à saúde dos povos indígenas. Como a gente estava estudando a saúde dos povos indígenas, a mandala era um elemento que constitui a segunda etapa de cada sessão, a construção dessa mandala, né? A segunda etapa do componente curricular, e a árvore, que vocês viram aí, que foi passado também, é um elemento que seria a penúltima parte da sessão do componente. Ela representa, na realidade, a construção do mapa, né, conceitual da sessão. Então, especificamente nessa sessão, a gente convidou integrantes da comunidade indígena Tupinambá de Olivença para a construção e apresentação da mandala, e com a participação também deles nas discussões da roda de conversa que eram conduzidas, a roda era conduzida pela equipe de aprendizagem ativa, né? A mandala ela foi escolhida para reproduzir elementos significativos para o conviver nessa comunidade e a sua relação com o cuidado à saúde. Então, se vocês observarem na mandala, você tem alguns elementos que eles trouxeram, inclusive o livro que é o SUS, porque um dos indígenas é estudante da universidade, né? É o nosso estudante. Então, o que a gente queria era justamente que ele relacionasse a construção dessa mandala com os elementos, né, relacionados ao conviver dessa comunidade e a relação dela com a saúde, no caso da comunidade indígena. Então, nesse momento, a apresentação desses elementos e a relação com a saúde, elas foram narradas por um integrante da comunidade tradicional ou um estudante, né, da equipe de aprendizagem ativa. E a coisa mais rica que a gente pode observar é que nessas narrativas, diferentes objetos constantes na mandala, ela despertava, na realidade, um olhar curioso dos que assistiu, porque não era o simples fato dele levantar o elemento, mas era a narrativa deles em cima desse elemento, que ao mesmo tempo criou, né, um espírito, um olhar, né, curiosos desses estudantes, um espírito crítico social, decorrente das situações que eram vivenciadas e relatadas, né, posteriormente na roda de conversa. Eu acho que nesse momento da apresentação da mandala, a escuta foi um elemento importante, o compartilhamento de saberes e o desejo de mudar realidades preencheu o espaço silencioso que estabelecia momentaneamente naquela roda. A segunda figura, que é um galho, né, que representa, é um galho de uma árvore com alguns elementos, folha com ali. Eu acho que essa que tem aí está escrito cultura, mas cada folhinha daquela recebeu um nome, que os estudantes iam escrevendo e colocando, preenchendo essa árvore. Na realidade, esses galhos eles eram constituídos de... os estudantes eram convidados a colocar conceitos e palavras que representassem o que foi discutido naquela roda, né? No caso, naquela sessão. E era muito interessante que, no final, eles tinham, a partir de conceitos, muitas vezes colocados soltos, e palavras também, eles tinham que construir uma história, uma narrativa. Foi um momento muito rico, eu acho que os estudantes saíam dessa questão motivados a responder, né? Que não era uma problematização, mas era uma questão. O que eu aprendi nessa sessão, que contribuirá para a minha formação em saúde, né? Porque essas sessões a gente visava trazer a integração desses saberes para que o estudante, a formação dele, possibilitasse uma escuta apurada de pessoas com singularidades, pessoas com saberes e práticas diferentes daquela que ele aprende na
academia, né, na universidade. Então, eu acredito que a educação popular, ela me ensinou a brincar, a criar, a recriar, a contar e a recontar. E é isso que eu vim fazer aqui hoje, contar uma história de um componente curricular. Maravilhosa, que história bacana, ambas histórias riquíssimas, inclusive recomendo o capítulo que inaugura o nosso volume 1, que é relacionado aos horizontes formativos na saúde, a reconstrução, é o capítulo Educação Popular e Saúde, reflexões sobre as estratégias metodológicas utilizadas na formação em saúde, onde a Jane vai e toda as outras mãos que vão construindo junto vão contar um pouco isso. E do Guilherme, inclusive, vai estar lá no volume 3, das Poéticas Políticas no Fazer Saúde, no capítulo Clínica da Palavra, a poética do encontro na produção da vida. Então lá vão ter mais detalhes, mas claro que a gente quer pensar um pouco mais sobre isso, e para isso eu vou trazer agora nossas duas debatedoras. Então vou trazer de novo Neidinha para cá, Neidinha que já foi apresentada, ela que também é integrante do grupo de educação popular e foi uma das nossas avaliadoras e é autora de alguns capítulos também, e a Carla também, que é Carla Albuquerque, que também é integrante do GT e atuou na avaliação. E aí eu quero aproveitar a Carla e Neidinha aqui primeiro para agradecer, em nome de vocês duas, aos 41 avaliadores e avaliadoras que fizeram um processo de avaliação que realmente foi um processo formativo e que eu acho que foi importante para todos. Vou deixar vocês quatro agora para essa discussão rolar. Eu acho que Carlinha e Carlinha pode disparar suas reflexões iniciais, depois Neidinha, depois a gente roda aí para ouvir Guilherme e Jane a partir daí. E só uma questão, vocês vão ver que o Guilherme está na capa do volume 1, mas o capítulo é no volume 3, é porque, na verdade, quando a gente tem que organizar, né, os 3 volumes, a gente tem que dividir. E aí a gente não quis colocar o Guilherme na capa do que ele estava lá, do capítulo onde ele está. Porque, na verdade, cuidado, formação e arte são 3 coisas que na educação popular estão totalmente intermediadas. Então é por isso que o Djane está lá nas poéticas políticas, as fotos, mas o capítulo está na formação. Mas isso é para bagunçar mesmo a cabecinha de todo mundo, porque a gente divide, mas sintetiza e integra o tempo inteiro. É isso, tá com vocês então, Carlinha, depois Neidinha. Carla, Carla, vamos ativar o seu microfone aí. Peraí, não engata não. Ainda não. Vamos lá, deixa eu tentar daqui. Não consegui, você que tem que tentar. Aê, Carla, vai lá. Falei. Saudações. Uma gratidão muito grande poder estar aqui nessa roda. É maravilhoso estar aqui nessa roda, nesse encontro, né? Nesses tempos tão diferentes, inclusive esses tempos que são agora aqui com vocês, e são tempos também futuros, né? De quando as pessoas vão estar aqui com a gente, de uma certa forma remota, mas as conexões elas vão estar sempre acontecendo e criando, né, possibilidades, né? Ainda mais nesse tempo tão complicado, né, e triste, nesse panorama, nesse contexto, dessa conjuntura do nosso país, né? Então, esse momento, para mim, aqui é um momento de, vamos dizer, de fôlego, né? De poder fazer essas conexões com vocês e com todas as pessoas que estão conectadas também, de uma certa forma. Eu sou a Carla Albuquerque, eu sou professora de Estudo de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E por que eu estou dizendo isso aqui? Porque nós temos que furar muros. O que eu quero dizer com furar muros? Quebrar, né? Essa questão das disciplinas, né? Dos setores que são totalmente desvinculados dentro de uma universidade, furar o muro da universidade, ir para os territórios, trazer as diversidades do nosso país, que são lindas, né? E ocupar o espaço. Então, estar aqui com vocês é a minha forma revolucionária de estar podendo construir alguma coisa diferenciada junto lá com os estudantes, que eu tenho os projetos de extensão, ensino, pesquisa,
Então, assim, é muita sincronicidade estar aqui nesse momento com vocês, né? Da leitura, assim, nossa, é muito rica e é muito difícil até a gente poder, assim, sintetizar a fala, não é? Eu queria dizer, assim, que os dois textos vamos dizer, foram dispositivos de várias reflexões no corpo, né? Porque a gente não pensa só aqui, a gente pensa no coração também, né? Então, eu queria falar um pouco dessa questão de furar o muro, a questão de pensar nos territórios afetivos, de pensar a questão da decolonialidade dos saberes e das práticas, que isso é uma questão que tem tido mais visibilidade, escuta agora, mas essa questão já vem com a educação popular há muito tempo, né? Na questão do Paulo Freire, de fazer os circuitos de cultura, né? A questão de valorizar os saberes diferenciados, né? Na construção compartilhada, e eu acho que o trabalho de vocês trazem isso de alguma forma, talvez um pouco assim, em nuances diferentes, tanto dentro de uma instituição furando o muro, como também o trabalho do Guilherme, autopoético, né, Guilherme? Então, eu acho que essa questão, assim, o trabalho de ser e devir um educador, uma educadora popular, é permanente, não está acabado, é permanente. O ser e devir educador, educadora popular é permanente. A gente está o tempo todo fazendo reflexão coletiva, problematizando, compartilhando, e é isso que a gente está fazendo aqui agora, não é? Eu estava pensando aqui também na questão da formação, junto com Paulo Freire e tantas outras referências, né? Que a gente vai tecendo várias, assim, a gente vai tecendo vamos dizer, uma obra de arte imensa, né? Arte, ciência, filosofia, né? Eu tenho tido a oportunidade de estar estudando com o José Pacheco agora, e como ele tem falado do Paulo Freire. Ele tem falado muito do Paulo Freire, e ele fala muito essa coisa da necessidade de a gente quebrar a educação formal, a educação que é do século, sei lá, do século XVII, XVIII. A sala de aula, ela não pode mais continuar a permanecer dessa forma, a sala de aula. A sala de aula são os territórios de vida, não é? Então, assim, eu percebi isso muito forte nos dois trabalhos de vocês, não é? Assim, me fizeram pensar muitas coisas, porque eu acho que a gente, quando entra em contato, né, com a produção, a gente fica implicado com a produção naquilo que a gente também consegue viver no corpo, né? Então, assim, eu quero um pouco também falar sobre uma palavra que estava presente nos dois textos, e eu queria problematizar os sentidos dessa palavra, que é o sentido da promoção, né? Promoção é uma palavra, ela na verdade, ela pode acolher vários sentidos. E eu só queria chamar a atenção que a promoção, ela não é uma promoção fechada, pronta, que a gente chega lá e sabe o que vai melhor para o outro. Que não estava com vocês isso, né? Foi claro que não estava com vocês, mas a palavra promoção, ela é muitas vezes utilizada, promoção de saúde, de uma forma muito, vamos dizer, arcaica, né? Então, esse olhar do outro, da diversidade, a gente tem que trazer para dentro da formação, não é? Temos que trazer para nossas vivências, né, formativas. E também pensar na questão da ecologia dos saberes, que é lindo a ecologia dos saberes, né? Trazer diversidade, né? No território você tem populações originárias, tem quilombolas, né? Nesse itinerário, né, itinerante do Guilherme, nos encontros, né, de estar e oferecer um cafezinho para um transeunte, que coisa linda isso, e poder ali naquele momento simplesmente dizer que a vida é bela. Com todas as questões, a vida é bela nesse momento. Nesse momento, a vida é bela. Né? Aquela pessoa pode estar vindo de lá, de uma exploração lá no latifúndio, que ele estava trabalhando, mas naquele momento do encontro, houve possibilidades, né? Possibilidade de ver não só as fragilidades, mas a potência da vida. Eu acho que eu fico, por enquanto, por aqui. E, Neidinha aí, põe aí caldo, Neidinha.
realmente é muita emoção, né, Carlinha? A composição da vida, né? Ela passa por isso, por construir, desconstruir, reconstruir, né? Somos realmente, como dizia Freire, seres inacabados. E esses seres inacabados que, infelizmente, têm assustado, têm amedrontado, né, o que a gente vive hoje no Brasil, na América Latina, né, e tantos outros mundos que negam a produção, por exemplo, do Paulo Freire, ou de tantas pessoas que construíram uma pedagogia pautada na vida, na produção da vida. E eu acho que os textos, né, não era fácil ler cada texto, porque a gente estava nessa missão de avaliador e, às vezes, ficava mais o final do nome, né? A dor de ter que, às vezes, dizer um sim, dizer um não, né? Quando a gente sabe que a gente não sabe quais frequências foram acessadas para escrever aquele texto, né? Quantas mãos, quantas vidas foram atravessadas, assim como essa experiência que vocês nos possibilitaram, né? Desde o coco aqui, o começo desse nosso lançamento, né? Revisitar terras sonâmbulas, terras ativas, né? Terras que ora estão adormecidas. E o livro, esses livros, na verdade, eles trazem muito de muitos lugares, de muitos territórios, e territórios que realmente são imensuráveis, não são só físicos, né? São territórios que habitam as nossas existências, e por isso que, às vezes, essa dor do avaliador se transformava também, né, num momento de prazer. Era um caos vivido e retomado pela potência da vida que resistia, né? Então, e aí eu acho que esse é o movimento de quem vai ler o livro, né? É o movimento de fazer aposta na resistência, porque todos os textos, né? Acho que um comum é esse, comum da educação popular, pautar para a nossa vida o diálogo para continuarmos seguindo, né? O artista não reproduz o visível, né? O artista torna visível o invisível. E, nesse sentido, pegando até um pouco aí do que a Carlinha trouxe, cada composição era uma obra de arte, mas, ao mesmo tempo, ao entrar e ao sair de um livro, né, a gente via uma outra composição. É muito interessante. E aí é o que me traz a questão da mandala, né, que a Jane trouxe. E as conexões. Essa semana, fazendo como eu sou professora e tive que fazer um curso para me adaptar às novas tecnologias. E eu me lembrei muito dessa mandala, né? E inventei que eu estava dando uma aula para esses estudantes, Jane. Então, quero te agradecer, né, por permitir que os meus colegas aprendessem com vocês, com todas essas pessoas que você invocou ali, né? Com esse caminho que é incerto, que o Guilherme, né, trouxe para fazer uma autoetnografia, mas com muitas incertezas, porque a cada dobra que o texto faz, a cada quebrada, né, a gente vai pensando coisas. E, poxa, mas não era uma autoetnografia, mas eu já estou aqui. Valha! Então, é muito interessante, né? E assim são com todos os outros textos. E foi esse o convite que a gente fez para algumas pessoas também escreverem, né? De resistir a essa onda fascista que a gente vive. Porque, ao ler
os textos desse livro, a gente vê que existem, sim, outros mundos. Eles já existem, né? Eles precisam ser ouvidos, eles precisam ser ditos, eles precisam ser lidos. E essa postura de vocês frente ao mundo é uma postura que vai nos reconectando, porque vamos nos encontrando, né? Pensar que a cultura foi a primeira vitimada, né, do golpe de 2016. Né? Quem não lembra qual é o primeiro ministério que entra em xeque? Quais são as primeiras portarias que começam a cair neste país? Mas a gente vai levantar, né? Essa obra é uma obra que fala disso. É uma obra que diz que é possível seguir ou de come, ou de carro, ou de barco. A gente vai se conectando. Ou pelas infovias, né? E aí, pensar depois que tirar a cultura é tirar os sujeitos, né, que têm se pautado pelo respeito a essa diversidade cultural. Por isso que era importante tirar Paulo Freire do cenário e pautar uma escola com mordaça. Mas nós retiramos essa mordaça. Nós que compusemos esses livros e que somos, eu repito sempre, muitos. Somos muito mais do que estamos aqui, nos escutando. Estaríamos loucos? Quem dera, quem dera. Talvez esse fosse um lugar de aconchego. Mas o fato é que estamos vivos e seguiremos, né? Pintando, escrevendo, cantando, fotografando forças, as visíveis e as invisíveis, né? Para quem está nos vendo agora, eu sou uma índiazinha meia negra, né? Misturada, estou com uma blusa aqui florida, porque quis me preparar para esse encontro com a Jane, quis me preparar para esse encontro com o Zé, com a Carla, com o Guilherme, né? E vestir a minha melhor cor, né? Essa cor que vai dando corpo a gente, essa cor da coragem para enfrentar o que nós precisamos enfrentar, a revogação da emenda constitucional 95, para a gente garantir, né, para todos e todas nós, cultura, saúde, educação, né? Os prazeres e os desprazeres, né? Porque a vida, ela é assim, é de acontecimento, é de inacabamentos. E é exatamente essa é a provocação que eu deixo para vocês, do que ficou inacabado, né? Porque quando a gente fecha o artigo, o capítulo, tem aquela coisa, puxa, o dia chegou, a hora chegou, né? É tempo de encaminhar. O que fica para o nosso próximo encontro, numa próxima coletânea? Já pensando aí na missão da próxima gestão do GT, né, Pedrinho? Né, Vanderleia? Então, queria muito que vocês falassem disso. Muito bacana, me provocou. Eu estava até aqui, eu não consigo ficar parada, né? A gente que na educação popular, né, tem as canetinhas aqui, já vai sentindo tocado. Obrigado, Carla, Neidinha, quanto fôlego de ouvi-las e deve ter ativado a 1000. Então eu convido, a partir dessas reflexões, provocações que Carla e Neidinha faz, convido então tanto o Guilherme quanto a Jane a fazer algumas reflexões para a gente fechar esse espaço de hoje. Ô Jane, vai você agora para te inverter? Que legal a inversão. Vamos sim, vou sim. Bem, primeiro agradecer a Carla e a Neidinha, né? Essa possibilidade de dividir. Eu não sou educadora popular, mas meu sonho é chegar lá.
Eu sou encantada com a educação popular em saúde e vou lhe dizer que eu queria falar aqui que esse capítulo, essas imagens aqui compartilhadas, né? E esse capítulo vai além dos coautores, a autora principal, que é a Isabela, que é a Amora, que é o Tiago, que é a Jane, mas aqui tem estudantes, agentes comunitários, profissionais da saúde, que entraram como alunos especiais no componente para montar as equipes de aprendizagem ativa, para que a gente saísse do território para falar em promoção de saúde, mas com qualidade de vida, com diminuição de riscos, né? Era uma equipe onde a gente trabalhava por temática, que diante do contexto, por temática que os estudantes diziam, professor, a gente vai ficar aqui estudando Paulo Freire? Será que alguém está nos gravando? E a gente passou durante um período num tensionamento. Aí a gente brincava, não pode usar celular na sala. E trabalhando com Freire, trabalhando com teóricos que vinham sustentar aquilo que a gente acredita. Conheci vocês através dos artigos que eu precisei ler para compreender. Eu tive a sorte de estar na Universidade, né, Federal do Sul da Bahia, no momento que ela foi inaugurada com os princípios, né, com os seus princípios de uma universidade inclusiva, de uma universidade que acolhia. Nós tínhamos um projeto de mestre dos saberes, porque como é que eu vou falar da saúde da comunidade indígena se eu não tiver com ele do meu lado? Como é que eu vou falar da saúde da comunidade, dos quilombolas, se eu não trago ele para a universidade? Então, são saberes que aí, a Ecologia dos Saberes, a gente tem Boaventura Santos, que nos ajuda a pensar que nossa verdade não é única, né? O saber não é construído só dentro de uma universidade. E eu acho que essa soma de saberes que torna que a gente aprende, né, a conviver, e que a educação popular nos ensina a respeitar, que nos ensina a ouvir, que eu acho que foi, se a gente não tivemos tempo de inserir no artigo as narrativas construídas pelos estudantes em cada aula, o que eu aprendi. Ele problematiza e sai no final da aula dizendo o que ele aprendeu com aquela aula que vai ter significado na formação dele em saúde. A gente quer profissionais melhores, profissionais que respeitem as culturas, que respeitem os saberes. Nós estamos falando do campo da saúde coletiva, um campo que produz saberes e práticas. Então, vamos dizer assim, imbuída, né, nessa alegria de fazer essa educação popular, e que a gente aproveite os seus princípios para melhorar, para qualificar a formação dos profissionais da área da saúde. Nós precisamos de profissionais comprometidos com os princípios do Sistema Único de Saúde. Nós precisamos formar pessoas comprometidas com as pessoas, com as outras pessoas, com solidariedade, com amorosidade. E eu acho que é dessa forma que eu vejo a educação popular em saúde inerente a todo o processo formativo. A gente precisa ser mais gente, mesmo que, como estamos aqui, mediados por tecnologias, mas conectados na alegria, vamos dizer assim, na amorosidade, naquilo que a educação popular nos possibilita. Passo para você, Guilherme. Ô, gente, é muito legal, muito bacana. A gente tem uma brincadeira entre os poetas de rua, poesia maloqueirista, que é um selo editorial que faz parte, que a gente fala que lindo a gente só precisa ser lido, né? Quando a gente vai oferecer nosso livro na rua, a gente mangueia os livros para vender, então, lindo eu sei que eu já sou, agora eu preciso ser lido, cara, sabe? É igual, eu fiz essa transição agora para os livros de educação popular, né? O movimento de educação popular e saúde é lindo, é maravilhoso. A gente ouviu aí falar de 20 anos. Estou morrendo de saudade das tendas Paulo Freire, das tendas Maria Filipa, que a gente organizava na Bahia também. Saudade dessa festa toda, né? Dessa indissociação entre a festa, o aprender, o cozinhar, né? Eu acho que separaram tudo, né, longe, né? Essa questão dessa colonialidade, né, de que a Carla traz, né, esse movimento de descolonializar, essa
esse exercício de deixar de ser colônia é muito exigente, né? Mas eu costumo falar que a gente, roubando uma coisa do Nietzsche, assim, de que a gente está evoluindo a ancestralidade, né? A gente está evoluindo ao ancestral, né? Não é voltar para trás, né? A gente se alimentar das memórias não é voltar para trás, não tem como voltar, né? A vida não volta, né? Não é filme. A gente não está no videocassete, no DVD, né? Até nas TVs aí modernas. A gente tem como voltar, né? E a gente dá para fazer diferente, né? Mas dá para a gente ir refazendo, né? Na refazenda, né? Hoje na refazenda do Gil aí, a gente ir refazendo, né? E aprendendo com a gente mesmo, né? A gente só não pode trair a gente mesmo, né? Acho que a única traição que pode existir é quando a gente trai a gente mesmo. Então a gente está sempre buscando, né? Tá melhor com a gente mesmo, né? O que o Paulo Freire, né? Diz o tempo todo, a gente tentar deixar esse mundo menos feio, um pouco, né? Deixar ele não só mais bonito, mas como menos feio, que é possível, né? Apesar de tanta feiura, tem muita coisa bela acontecendo. E, Jane, sinto lhe dizer, você é educadora popular, não adianta, né? Vamos, né, gente, fazer uma formação aqui agora, vamos decidir. Esse evento está decidindo que a Jane acabou, não tem como revogar. É legal essa brincadeira da educação popular, batismo, você me fez lembrar. É o batismo agora. É o batismo. Popular. Pô, formada aqui numa conferência da Brasco, do GT da Brasco. Mó legal. E você me fez lembrar que as 4 definições que eu tenho me dado atualmente, né, que é poeta, sambista, né, eu trabalho com samba e choro, educador popular e sanitarista, nenhuma delas eu precisei de faculdade, né, nenhuma delas eu precisei de um curso. A gente tem mania de escolher essas coisas que a gente escolhe pra gente, né? Você não tem um título, apesar de ter uma especialidade médica, ser sanitarista é muito maior, né? Ser do movimento de reforma sanitária. Ser educador popular, apesar de ter pós-graduação, Paraíba mesmo tem a pós-graduação em educação popular, a UFSCar tem uma linha de educação popular, não é isso que faz você educador popular, é a gente, quando eu falo, né? Poeta também não tem faculdade nenhuma, nem curso de poesia, né? Sambista também não tem nenhuma formação, tem formação em música, mas em samba não tem. Então a gente tem essa vocação de escolher coisa, né, que tem outros valores, né? Tem outros valores, né? Que a academia mesmo nenhum concurso utiliza isso, mas ao mesmo tempo a gente na caminhada da vida nos intitula para o encontro com as pessoas, né, com os movimentos. A partir eu queria falar só um pouco agora da pergunta da Carla, né? Essa colocação da promoção da saúde, que a lei amplia ou dialoga com a promoção da vida, né? Foi exatamente isso que eu descobri. Eu não fiz a viagem para escrever uma dissertação de mestrado. Na verdade, o meu exercício foi afastar da saúde pública, afastar da institucionalidade, fugir desse universo que adoece se a gente não cuidar, a gente sabe. Todo mundo aqui já trabalhou na gestão, ou na educação, vocês estão na educação. É uma luta diária também, né? E o Paulo Freire também traz para a gente, fala que como militante, a gente tem direito ao cansaço, né? A gente precisa descansar. Você está cansado? Beleza. Tira o dia, descansa, faz mais nada. Mas amanhã tem que voltar, né? Depois de amanhã tem que voltar. Não adianta. Eu acho que algumas de vocês falaram desse fazer diário, né? É um fazer diário. É uma postura, né? Educação popular é postura diante do mundo, né? Não é uma teoria. A gente é que traduz, né? Em diversas discussões, a gente foi lá numa discussão de anos, vamos institucionalizar, vamos criar a Política Nacional de Educação Popular e Saúde, né? Até hoje não tem consenso nisso, né? Mas a gente tem que concordar que a partir dela, a gente conseguiu financiar e desenvolver o EdPop SUS 1 e 2, que foi maravilhoso. Tive a oportunidade de ser gestor na Bahia e fazer formação dos educadores. E depois, quando eu cheguei em Minas, sem nenhum real no bolso, dinheiro nenhum, eu passei no processo seletivo para educador popular. Então, depois de alguns anos, eu pude ser educador popular em Minas Gerais, na minha cidade, na minha região. Então, assim, graças a esse movimento todo, né? A produção acadêmica, que eu fugia pra caramba, acabou sendo um lugar que eu voltei depois de 10 anos. E aí, tive que escrever. E aí os professores me ajudaram tanto, falaram assim, cara, não dá para você usar um método convencional. Vamos para a arte. O que o pessoal das performances estão fazendo? A autoetnografia. Mas o próprio Paulo Bus, ele falou, o Washington falou assim, o Paulo Bus fez uma autoetnografia no pós-doc dele, cara. Tem um monte de gente dando esse golpe, esse contragolpe, eu chamo de contragolpe, né? Da gente utilizar a potência nossa para fazer e não se adaptar ao método. É um método que tem que servir à pesquisa, né? Não o contrário, a gente tem que...
É a ginga. Tem que É isso. gingar. É a pedagoginga, né, do Alain da Rosa, né? O Alain da Rosa traz essa referência da pedagoginga, né? Exatamente. Boa lembrança, cara. E aí, então a promoção da vida acontece a partir do encontro, discutir a clínica, né? Depois eu estava dentro de um mestrado profissional em gestão da clínica, onde quase todos os professores são médicos. E eu sou um não médico, vamos dizer assim, né? Porque minha formação é em fisioterapia. E nem formação minha eu tenho mais, assim, essa formação nem é legitimada mais, porque eu estou afastado há muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, a gente não deixa de ser as coisas. É uma coisa que está caindo na ficha agora. Não deixa de ser as coisas que a gente já foi, porque a gente virou outra coisa, né? Então, muitas vezes o movimento é de uma coisa e outra, não uma coisa ou outra, né? Então, eu posso continuar fazendo samba, posso continuar fazendo poesia, mas o acúmulo que a gente tem na história da saúde pública, ainda mais agora, nesse desgoverno e nessa pandemia, a gente vê a importância de ser sanitarista nesse país, de estar na educação pública federal ou municipal, estadual. Então, assim, bacana demais. Eu queria ter uma professora como a Jane na graduação. Seria muito mais fácil, eu tive que descobrir tudo fora, né? Mas foi legal também. Mas seria muito legal ter toda a faculdade, todo o curso de saúde de outros cursos, ter um componente de educação popular. Como em Cuba, que a gente tem a educação popular como uma política pública nacional, atravessa todos os setores, permacultura e tudo mais. Então, assim, é uma coisa que precisa de ir muito além, né? Então, eu queria dizer que essa é a Kombi, esse cenário aqui eu montei rapidinho, que eu acho que deu certo. Essa é a Kombi, ela já está em outra roupagem aqui, eu vou levantar rapidinho aqui e mostrar para vocês, ó. É a itinerância poética, é a partir dela aí que a gente fez esse movimento todo. Queria agradecer bastante todo mundo. A gente foi de Minas ao Maranhão pelo sertão e voltou para o litoral, depois a gente foi para o Ceará de volta, passei por todas as cidades aí, só o Rio de Janeiro, que eu não fui com a Kombi, mas ao mesmo tempo tem história lá, né, do encontro da ANEPS, que foi na UERJ, né? Então, estamos aí. Quero vir para o Rio, quero ir muito para o Rio, tem muito amigo no Rio, tem gente que organiza sarau aí na Cindelândia, tem o pessoal de Acari, que eu estou devendo visita, entendeu? Tem o pessoal do Beco do Rato, que faz sarau um sarau no Beco do Rato também, com a galera do 720 também, que eu amo, que é uma referência grande. Paraíba, eu tô com saudade, já fui 3 vezes, Bahia nem se fala, então é isso. Quem tiver interesse, aí você perguntou, Neide, do que faltou, né, do inacabado, do que a gente não conseguiu colocar, um monte de coisa. Eu acho que aí tem coisa para mais acho que tanto a Jane quanto eu, quanto todo mundo, quanto vocês mesmo, tem coisa para escrever aí uns 10 livros desses, umas 10 coleções dessas, mas vamos deixar homeopaticamente, né? Chega de alopatia, vamos fazendo as coisas homeopaticamente. Quem tiver interesse de ler a dissertação completa, é só ir no repositório da UFSCar, da Federal de São Carlos, e lá, ou então bater no Google mesmo o título, que é o mesmo título da dissertação. Aí é um desafio, né? Porque o artigo tem 10, né? 10, 12 páginas, a dissertação tem 80, não sei, não lembro. Então, tem um monte de autor que saiu fora, pulou fora, olha só, você, Paulo Freire fica, você vai. Né? Deleuze fica, você vai, né? A gente vai colocando. Mas queria agradecer muito, tá, César? O carinho, o cuidado nos e-mails, o Marcos, a Renata, todo mundo maravilhoso. Eu que já meti o pau na academia, eu causava nos encontros, porque eu sempre rompia com essa caretice da academia, mas ao mesmo tempo eu fui para a academia, me vi lá dentro. Mas eu fui lá e pensei, vamos romper, vamos colocar bomba por dentro, né? E as bombas nossas são flores, né? Então agradecer, valeu Carla, valeu Jane, valeu César, venceremos. Venceremos com certeza, com certeza. Ó, você estava falando da tenda, me bateu uma saudade. Essa é uma recordação que eu tenho da última tenda que a gente fez. E aí tava aqui em cima, né? Eu deixo um quadro de uma amiga de São Paulo ali que traz um pouco a força da mulher negra do Brasil, mas aí me trouxe isso, eu quis pegar lá de cima, só para relembrar o que Freire nos ensina sobre o que é o ensinar, né? E ele coloca que ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar possibilidades para a sua produção ou sua construção. Isso significa que
que todo mundo que age a partir disso é educadora popular, só para trazer um pouco mais a fala que a Jane fica dizendo de um lugar, né, e tal. Eu vou passar para a fala, então, para a Carla fazer uma versão final, já vou chamando também daí, enquanto isso, Carlinha e Marcos para ter aqui com a gente. Vai lá, Carla, faz a sua expressividade final para a gente fechar. Não estava no script, mas foi tão, assim, ativada que eu tô, como o Guilherme falou, eu tô meio fazendo o caminho da minha ancestralidade. A minha família é paraense, parte de mãe, e baiana, parte de pai. Então, eu estou fazendo assim, um caminho muito significativo. Eu acabei de confeccionar meu tambor e eu vou tocar um segundinho o toque do coração, ok? Isso aqui eu estou um pouco encarnando a Verinha Dantas. Eu não sei se ela está... Linda, Verinha! Verinha! Mas ela está presente aqui. Ela está presente aqui, tá? Dá-lhe, coração! Dale! Gente, alguém mais quer dar um tchauzinho aí antes de eu chamar a última atração da noite pra gente fechar? Alguém quer dar tchau? Tchau. Então... Prazer ter todos só pra... aqui. Tchau, né? Prazer estar aqui. Dizer que a palavra seja amorosidade para esse encontro, lembrando os estudantes da UFSB, os coautores desse artigo, que todos se sintam presentes aqui nessa live, né? Dizer que o diploma está aqui, viu? O próximo materialmente tem entrega. Ai, eu vou querer mesmo, estou precisando. É o canudo! O canudo! Validação! Eu vou, então, aqui começando a dar o processo de tchau, a retirada das pessoas da sala, para a nossa última atração da noite, para o nosso último encontro, a nossa última presença da noite. Marcos, Renata, que estiveram nessa caminhada juntos. Para fechar, né, Carla já começou musicando, a última sessão do terceiro volume, a gente intitula ela a partir de duas provocações. A gente saiu de uma reunião do grupo que a Neidinha cantou. Eu até trazer a Neidinha aqui para ela ouvir, que ela nem sabia disso, né? Neidinha, ela pega numa reunião do GT e traz Geraldo Vandré. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Ela foi uma reunião muito que a gente estava discutindo e ela colocou essa canção para trazer e a gente resolveu, a partir da sua inspiração, Neidinha, você inspirou a gente para dar um nome para a última sessão e para relembrar a questão das memórias. A gente tem uma autora, que é a Bruna Santos de Oliveira, que é graduanda lá de Sergipe. Ela poetizou para não esquecer, porque a gente falou muito aqui das memórias também, né? E o como é importante a gente ter essas memórias o tempo inteiro, a gente relembrá-las para a gente caminhar. Então, a última sessão ficou Vem, vamos embora, que esperar não é saber, das memórias que retroalimentam nossas andanças, né? Para a gente nunca esquecer das nossas histórias e trajetórias. Então, agradecer, Neidinha, confessar que teve isso. Neidinha, obrigado pela inspiração. E aí, para fechar, então, agora, eu vou colocar, então, o poema da Bruna e depois vou chamar um pouco de música, né? Eu vou chamar uma das avaliadoras, a Evelyn Gomes Esperandio, que musicou um pouco para a gente fechar essa noite cantante, e lembrando que, apesar da distância, né, estamos aqui cultivando presença, estamos aqui cultivando encontro, que eu acho que é um pouco também, além da amorosidade que Jane trazou, eu aportaria essas outras duas palavras, encontro e presença.
Muito obrigado a todas e todos que estiveram aqui hoje, com vocês, poesia e música. Vou saindo aqui para a gente poder curtir um pouco esse finalzinho. Tchau, nos vemos nas andanças, nas combotecas, nos componentes curriculares, nas tendas, por aqui, pelas conexões e por tantos outros meios que nos fazemos nos conectar. Obrigado, gente. Para não esquecer. Que eu não esqueça de tudo que aprendi no interior. Das galinhas acordando às 5 da manhã, de escovar os dentes usando uma caneca, de beber água do pote, das noites de novena e leilão, e o canto de mulheres de fé. Da comida feita em fogão a lenha, da rede no quintal, da conversa de fim de tarde no terreiro, do sorriso quando a chuva vem após meses sem aparecer, e o cheiro de terra molhada, e o entusiasmo da plantação. Esse ano terá inverno? E olha no almanaque a previsão. E certo que sim, vamos plantar milho e feijão. Quando o forró começar, já vamos estar no quintal, pulando fogueira, comendo canjica, milho assado e mungunzá, ouvindo histórias de um tempo distante, de um povo sábio e curandeiro, que na universidade nunca ouvi falar. Que eu não esqueça, numa consulta entre 4 paredes, que saúde envolve a conversa de fim de tarde, a comida que brota do chão, a roda, a partilha, o popular. Não tem dimensão, nem tempo, nem espaço. Não cabe no plano de aula, num laboratório de mentes fechadas. Transpassa a linguagem da matéria, para chegar, finalmente, na linguagem do ser. Obrigada, César, pelo convite para participar aí com vocês. Meu nome é Evelyn, eu sou médica de família e comunidade e queria trazer alguns compositores brasileiros aí para a gente conversar um pouquinho e cantar um pouquinho aqui no final e lembrar das palavras do Gonzaguinha quando ele fala: eu acredito na rapaziada e vamos à luta.